Um outro vídeo que eu vi seu, que eu achei bastante interessante, esse eu assisti no Instagram. Foi quando você tava falando da questão da cultura da moda que surge a partir da questão da AIDS na década de 80 e sobretudo, e como na verdade na década de 70 nós tínhamos uma cultura que era mais hegemônica, digamos assim, de se apropriar dessa cultura de fato e como ela vai ser quase que criminalizada a partir da década de 80 por conta disso. Eu achei esse vídeo muito interessante e eu acho que é um vídeo que dá pra gente comunicar bastante com o cinema, né? Como isso foi absorvido no cinema também. O anos 80 tem uma recusa a isso, também tem o auge dos filmes de Brucutu, One Army Man, tudo isso tá dialogando. Eu sinto que tem uma resposta também nesse contexto muito americana ao contexto da epidemia de AIDS dentro de um contexto de Guerra Fria. Então você já tem uma guerra cultural e agora você precisa suprimir uma guerra cultural, sendo que as pessoas que estão morrendo por essa guerra cultural já são indesejadas pra você, mas ao mesmo tempo são as responsáveis pela cultura que você consome. Assim, a cultura queer é a maior influência tanto do cinema quanto da música, de tudo, cara. Sim. Tudo que você consome esteticamente, provavelmente naquela época nos Estados Unidos, veio de gays em Nova York nos anos 70, assim. E é muito engraçado porque você ainda tem alguns pedaços ali de uns filmes que não pegam muito isso, né? Você pega o Cruising, do Friedkin, por exemplo, que é um filmaralhaço. E ele é engraçado porque eu acho que ele pré-data a AIDS, acho que ele é de 78? Cara, não lembro agora. Ou já é o começo dos anos 80, não lembro, acho que não é começo dos anos 80, acho que é 70 ainda. E o Cruising, ele tem essa coisa de um assassino entre os gays, de uma coisa acontecendo, né? Mas essa cena do bondage em Nova York ainda é retratada como uma coisa... Apesar de algum estereótipo, ela é retratada como uma certa... um pouco raw, assim, um pouco cru. Sim. Que eu acho que é um pouco diferente quando você pega a coisa gay nos anos 80, porque a partir dos anos 80 existe a inclusão do gay, do personagem do gay dentro do cinema, mas ela existe a partir de dois pontos. Um, pena, né? Então o aceno progressista daquela época era você ter um personagem gay. Só que ao mesmo tempo esse personagem gay ele acomodava aos fetiches e desprezos da mesa de roteiristas daquele período. Então é uma pequena chacota sempre, né? O gay ele surge sempre como uma chacota digna de pena nos anos 80. Nunca existia uma leitura pra entender as nuances daquele personagem. Ele era só a representação de estereótipo. Exato, era só isso. Exato. E ele servia a questão da diversidade, assim como você pega nos anos 2000 personagens pretos e o Magic Negro. Muito filme coisas. Hoje faz piada com isso nos filmes de terror, tipo, pô, vou ser o primeiro negro a morrer. Exato. Porque sempre era nos filmes. Porque a diversidade não era você ter um personagem preto liderando o filme, era você ter um pra morrer ali. Era só aparecer, porque a gente nem aparecia. Então quando você pega esse contexto, assim, aí você traz isso pra questão da AIDS também, é muito doido, cara, porque não só a gente tem um buraco cultural nessa época, como os anos 80 também. Você pega até, sei lá, cara, até os filmes do John Carpenter, por exemplo, até, pô, eu digo que, assim, apesar de toda essa galera do Schwarzenegger, do Rambo, do Stallone, pra mim o maior ícone, a coisa mais heterossexual que eu já vi num cinema é o Snake Plissken, cara. Porque, assim, o personagem chama... Cara, Snake Plissken. Isso parece uma coisa que um menino de 8 anos inventaria, tá ligado? E o tapa-olho, a regata, tipo, o braço de... A única coisa que continua de fora no homem é o braço, né? O resto sai. O homem não tem mais o corpo exposto, assim. E isso também é um reflexo muito doido da epidemia de AIDS. Não porque o braço é virilidade. Exato, o braço é força. É o macho alfa. O braço, ele é um signo de como você pode derrotar a pessoa na sua frente. O resto é vulnerabilidade. O resto é... Você pode... tá associado ali a uma doença, né? Então acho que esse período específico da AIDS é uma coisa, cara, que eu pesquisei muito tempo. Eu passei quase um ano pesquisando antes de fazer o vídeo, li muitos livros. E ainda assim, cara, pra mim virou uma coisa que eu assimilei assim como uma... Eu vejo um filme e eu já consigo orientar ele dentro. Tipo, eu tô vendo Sex and the City agora. E eu tava tipo, cara, a partir de qual episódio as torres já caíram? Assim, tipo, e a partir de qual episódio, tipo, eles vão trazer, tipo, o contexto de AIDS em Nova York, tipo, porque foi no final dos anos 90, então você só tem gays, tipo, a noite gay só aparece na série um pouco mais na frente, e já é uma coisa muito caricata também, tipo, é muito complicado, cara. Que é um tema naquela outra minissérie, na verdade, Angels in America, que é boa pra caralho também, mas pra gente, inclusive, aprofundar essa questão, como é que funcionava essa questão na moda, de fato? Essa mudança da década de 70 pra década de 80, só pra galera... Cara, contextualizando, aproveitando que eu já gravei várias coisas sobre... E é o segundo podcast onde eu falo sobre isso. O podcast do Botafogo eu consegui falar sobre AIDS também. Que, aliás, o Matheus até falou sobre isso antes aqui em off, sobre como até mesmo os uniformes de futebol eram diferentes. E isso pra mim é a maior tragédia. Quer dizer, óbvio que a tragédia é a dança em si, né? Mas a nível de reflexo cultural... Eu acho muito triste, cara. É uma perda estética. É uma perda estética, porque assim, cara, até, tipo, hoje, por exemplo, se você se veste só com roupa dos anos 80,
cara, você geralmente tá bem vestido. Até os anos 80, 90, tipo, você tá bem cortado. Porque a masculinidade, ela meio que foi... Ela foi saindo da moda, assim. Tipo, porque você tinha a masculinidade e a virilidade como uma coisa que cortava pros dois lados. Por quê? Até o final dos anos 70, tudo que era masculino era também queer. Sim. Tipo, então você pega... Inclusive, eu ouso dizer que o Michael Mann, por exemplo, tem um cinema extremamente queer. Miami Vice é muito queer. É muito gay. Porque existe ali uma confiança entre homens que é mais profundo que qualquer coisa que eles podem ter entre mulheres. Uma prioridade. Assim. Exato, exato. E aí eu acho que esse período, assim, ele é muito interessante porque você tem uma influência da homoafetividade. Tipo, o pensar da homoafetividade nas artes, até o final dos anos 70 e começo dos anos 80, é guiado por isso. Quando você tem essa mudança, você começa a ter uma separação de uma cultura que era o combustível da cultura heterossexual, da cultura masculina como um todo. E aí quando você perde isso, a cultura masculina fica sem base. Ela só existe pra continuar tapando uma influência queer na sua aparência e pra continuar afirmando que você é homem. Sim. E aí no final das contas você vê hoje, por exemplo, short de futebol. Aí o short aqui, cara. Sim. O short aqui. O cara, você vê os jogadores, cara, parece que eles foram vestidos pela mãe deles. E aí você pega os uniformes de futebol, você pega... Que aliás até uma parada que tá voltando pra moda também. Sim, o uniforme e tudo mais. E é legal até você ver que, tipo, mas que, não é nem só os uniformes, é toda a comunicação, tipo, a imagem icônica do Maradona dando um beijo no companheiro, sabe? Exato, exatamente. Essa iconografia desapareceu. Agora a foto icônica é o cara, tipo, exato, é uma virilidade, exato, é uma virilidade que não tem uma afetividade. E não era nem só pelo short, tipo, a roupa era super colada, era um tecido, aí botaram aquelas camisas gigantescas dos anos 90 que, tipo, cara, antes era normal, até nos Estados Unidos mesmo, era muito normal cropped, né? Crop top, que eles chamavam, que era você pegava a camisa de futebol americano, que tinha manga grande, e você cortava ela aqui. Sim. Ou ela já era feita cortada aqui. Sim. Por quê? Porque mostrava tanquinho, era sexy, aí o short aqui. E isso era super masculino, uma roupa de verão americana. Sim. Isso... o Johnny Depp no X-Men 97, que retoma de onde a série parou nos anos 90, o primeiro episódio, o Gambit tá com cropped, sabe? E ele tem o corpo definidaço, six-pack e tal, e tipo, as pessoas, nossa, que boiola, não sei o que, tipo, pô, mas não, ele era o personagem viril, ele era o macho do caralho na série dos anos 90, Exato, sabe? E é uma coisa muito engraçada, cara, porque, pô, se você pega o que representa a moda hétero hoje, por exemplo, você tá, cara... Uma coisa muito tipo uma calça skinny muito colada, que era tendência 12 anos atrás. Sim. Tipo, alguém fala ali do Top Gun, inclusive, cara. O Top Gun é um ótimo exemplo de cinema queer, homoafetividade. E o Top Gun, no caso, ele beira o erótico ali também, né? Mas total. Eu acho que tem esse lugar muito curioso, assim. E é uma mudança gradual também, não é uma coisa que... é uma parada, inclusive, que se perde nesse Top Gun agora, o Maverick, que eu acho que é um filme... Enquanto o antigo... ele tinha uma coisa mais erótica, como você bem trouxe, no novo tem uma questão mais da adrenalina e tudo mais. Que não sentia que tinha muito no primeiro, né? Mas eu acho interessante a gente partir desse pressuposto, como até o cinema da década de 80 como um todo, sobretudo a primeira metade da década de 80, ele tinha esse apelo pelo erótico e pela afetação formal, né? Sim, e por uma coisa quase libertina que você vai perdendo no cinema também, né? Porque a gente demora até pra perder mais o sexo no cinema até chegar no cinema estéril de hoje. Mas já ali nos anos 80, você vai uma coisa meio que uma parceira certa, um par romântico, né? Você vai sobrando só ali. Você perde um cinema onde você tem uma tensão sexual constante, onde você consegue até... Cara, antes era comum você conseguir costurar entre dois, um antagonista e um protagonista masculinos, uma energia estranha que poderia ser até sexual. Mas que não era necessariamente pensado dessa forma. Mas que carregava ali nos seus códigos e numa possível subjetividade. Hoje não, você tem que limar isso disso. Então você não pode ter uma tensão entre dois protagonistas, ou protagonista e antagonista, que reflita isso. Então, cara, se você pensar o quanto... É isso, cara, a partir dos anos 80, meados dos anos 80, você começa... A coisa homem com homem perde a dinâmica, e a coisa homem masculino hétero se esvazia de tudo que empurrava lá pra frente. Então fica pra trás. E até hoje vive de consumir as migalhas de coisas que foram pensadas há 15 anos. A moda hétero masculina hoje é isso.